E veja que esse é um desafio muito grande nos dias de hoje. É um desafio gigante. Por quê? Porque não só as crianças, depois da pandemia, foram muito mais mergulhadas na tela, mas como os próprios pais também. E por uma necessidade, né? Porque se não fosse pela tela, muitos teriam perdido seus trabalhos, enfim. Então, se estabeleceu um outro padrão, inclusive com um aumento significativo do uso por horas de tela por dia após a pandemia por adultos e por crianças. O que é algo que a gente precisa ter um alerta muito grande, porque está gerando consequências gravíssimas. Nós temos recebido muitos casos de crianças com uma ansiedade muito alta, com depressão, com transtorno de sono. Transtornos de sono, muito. Transtornos alimentares. Já falando em suicídio, às vezes crianças de 9 anos de idade. Então, nós temos um panorama hoje que é muito sério e que a gente sabe que o uso da tela tem um impacto muito grande, não só do ponto de vista social, pela reclusão, né? Porque em todo momento que a criança está na tela, ela não está desenvolvendo funções nas trocas com as pessoas, porque as pessoas não funcionam como a tela. As pessoas, uma hora, não vão concordar, ou vão demorar, ou não vão gratificar imediatamente, o amigo não vai querer brincar daquilo, vai querer brincar de outra coisa. Então, ela está perdendo a oportunidade de desenvolver essas funções. A gente falar hoje em diminuição ou até retirada, porque aqui nós trabalhamos com retirada de tela e acho que esse é um tema muito interessante, porque muitas crianças com TEA têm uma adesividade ainda maior às telas pela própria condição de rigidez mental. Então, nós observamos... prejudica o desenvolvimento global dessa criança, porque aumenta o nível de automatismo, aumentam as ecolalias. Piora muito. Piora o sono, as crises disruptivas aparecem com uma frequência maior. Agora, veja que interessante, que muitas vezes os pais dizem assim, não, mas quando ele está na tela, ele fica tranquilo, ele está calmo, né? Porque a criança está ali, não é que ela está calma, ela está conectada, né? Ela está absorta, né? Ela está dentro daquele mundo virtual. E aí o pai diz, não, mas se eu tentar diminuir, ele fica muito nervoso, ele fica muito bravo. E quando a gente fala de retirada, então, às vezes os pais até arrepiam, né? Falam, isso é impossível. Mas eu acho que vale a pena a gente contar de experiências positivas, muitas, aliás, experiências positivas com a retirada de tela. Vou dar um exemplo muito atual, muito recente, muito interessante, de uma criança pequena que tinha uma adesividade à tela do dia inteiro ficar na tela, e quando não havia nenhum celular disponível, essa criança ia buscar na bolsa de outras pessoas, não importa se eram pessoas conhecidas ou desconhecidas, num restaurante ou num shopping, enfiando a mão dentro da bolsa das pessoas para buscar um aparelho celular. Então, era um nível de adesividade muito alto. E essa criança estava muito agressiva, extremamente agressiva, batendo, mordendo, né, gritando, esperneando e, assim, tendo comportamentos difíceis. E nós, com a parceria da família, fizemos a retirada da tela em 3 dias, por incrível que pareça, foi bem rápido. E no 7º dia, 6º dia, esta criança não apresentava mais nenhum comportamento agressivo, isso já faz meses, e ela não tem mais apresentado nenhum comportamento agressivo desde então. E ela não está mais fazendo uso de telas. Então, aquilo que parece que está tranquilizando, aparentemente tranquilizando, na verdade não está tranquilizando, né? Está hiperestimulando a mente daquela criança, porque a velocidade, né? A velocidade, o brilho da imagem, tela, o brilho, a cor, o som. E é uma hiperestimulação. Então, a criança, ela vai ficando... Parece que ela está tranquila porque ela está absorta, mas na verdade ela está hiperestimulada. E quando imediatamente ela está sem o estímulo, ela fica muito tensa. E aí, né, Paula, além desse aspecto, além dos aspectos particulares, vamos dizer, específicos da sobrecarga do uso de telas para crianças com TEA,
Nós temos outros problemas ainda nesse segmento, que é o uso indevido do YouTube, né, de crianças muito pequenas que aprendem rapidamente a fazer as buscas. A gente sabe que depois da 5ª busca no YouTube já é um conteúdo indesejável. Então, e os conteúdos que chegam, além do nível, vamos dizer, de agressividade que eles veem, eles trazem uma série de outras questões de valores que os pais precisam acompanhar. As telas do YouTube representam uma outra família oculta dentro da casa. Essa família oculta... Que ela está escutando muito mais, porque vamos falar que tem crianças que nós recebemos que ficam mais de 8 horas por dia na frente de uma tela. Então, ou seja, quase todos os momentos. Quase todos os momentos. Quer dizer, essa outra família oculta é uma família que traz conteúdos, na maior parte das vezes, indesejáveis e de caráter bastante perigoso do ponto de vista da saúde mental das crianças e dos jovens. Então, há uma questão ainda da autoridade dos pais, da função paterna, que é, sim, ter controle sobre esses acessos. Então, isso é uma questão bastante conturbada, envolve muitos posicionamentos, mas se você, alguns anos atrás, sabia que um determinado ambiente ou um determinado espaço não seria saudável para o seu filho, você conversava com ele, você ia buscar para ver com quem ele estava. Né? Então, o pai exercia a função paterna. Era mais fácil, Era mais fácil, dentro dos limites ali sociais. Hoje, essa família oculta é um problema enorme para as famílias. E muitos pais ficam, mas eu vou ver o que ele está vendo. Vai ver, sim, até que ele tenha a capacidade de discriminar, né? De poder escolher. Uma criança de 5 anos não pode ter acesso ao YouTube, nem de 10. Então, assim, por quê? Porque os conteúdos começam a ficar indesejáveis. E vai embutindo, né, de maneira subliminar e às vezes até direta na cabeça daquela criança coisas muito graves como, por exemplo, automutilação. Existem milhões de vídeos de automutilação. Até de infantis, né, com personagens de automutilação. Quer dizer, você tem uma frustração, então se automutile, porque você vai se sentir melhor. A dor é melhor, essa dor é melhor do que a outra. Então isso vai sendo embutido também naquele repertório emocional da criança como algo que, aliás, ela vê muito mais do que um outro conteúdo, vamos dizer, mais adequado de, olha, meu filho, você, né, se frustrou, como é que a gente pode lidar com isso, como isso pode ser visto? Isso acontece com pouca frequência. Agora, os vídeos acontecem com uma frequência absurda, porque eles veem milhões de vídeos. Né? Imagine em 1 hora quantos vídeos dá para uma criança assistir.